Eu nem acredito que eu vou falar muito bem sobre um filme do Superman, cara. Eu vou falar bem do filme do Superman. Eu passei a minha vida inteira sem gostar do Superman. Mas o James Gunn, ele tem um poder que realmente não tem como duvidar desse cara. Finalmente chegou a hora de a gente falar sobre Superman, o novo filme do James Gunn, da DC, esse cara que vai mudar, meu Deus, ele vai mudar o mundo. Ele já tá começando a trabalhar nisso e, gente, vai dar muito certo. As minhas expectativas estão cada vez maiores pro futuro da DC. E eu nunca fui uma pessoa que tive esperança na DC. Como já ficou bem claro, hoje a gente vai falar sobre o filme novo do Superman, dirigido pelo James Gunn, que chegou nos cinemas essa semana. Esse vídeo está sendo postado no dia 9, já teve algumas sessões antecipadas ontem, na terça-feira, hoje também na quarta, mas ele chega oficialmente nos cinemas amanhã, na quinta. Eu tava muito ansiosa, eu passei muito tempo pensando sobre esse filme, toda a campanha de marketing que eles fizeram, os eventos, o elenco, meu Deus do céu, a Rachel Brosnahan e o David Corenswet. Meu Deus do céu. E eu tava muito animada pra ver esse filme. E eu saí da sessão do cinema querendo pular de alegria, porque eu tava muito feliz. Eu amei demais o filme. Ele não é um filme perfeito, eu tenho sim algumas questões ali que eu vou comentar aqui. Mas é tão bom a gente sair do cinema pensando, meu Deus, eu vou falar bem disso. E é um filme que eu tava com muita expectativa. E as minhas expectativas foram superadas. Eu fico muito feliz falando isso, porque eu nunca fui uma pessoa que gostei do Superman. Porque eu cresci na era Zack Snyder e Henry Cavill. E assim, eu não gosto. Pra mim, o Superman que eu vejo, assim, que as pessoas falam, que as pessoas são fãs do Superman, nossa, ele é um herói de esperança, ele é colorido, os quadrinhos e tal. E o Henry Cavill e o Zack Snyder não faziam isso, era uma vibe completamente diferente, uma vibe que eu não gostei, nunca gostei e nunca vou gostar. Então, ver o Superman nas mãos do James Gunn foi uma alegria muito grande. E eu pensei, cara, eu vou finalmente gostar desse personagem que as pessoas amam. E realmente eu estou obcecada. O filme, ele é muito sentimental. Ele é um filme de herói, então a gente tem aquelas coisas ali de, uns diálogos que são óbvios. A gente tem aquela coisa de uns plot twists ali que não são bem plot twists, porque eles explicaram 15 vezes a coisa e aí já tava bem óbvio, mas eles fazem como se fosse uma grande coisa. Então, sim, tem pontos ali que pra mim eles são mais fracos e que eles não são pontos que a gente olha e fala, meu Deus, isso aqui é um roteiro, isso aqui é cinema, mas mesmo assim o filme continua sendo cinema, porque o resto compensa 100%. Eu vou comentar um pouquinho mais na parte com spoilers depois sobre isso, né? Sobre esses detalhes do roteiro que pra mim ficaram faltando um pouco. Mas, no geral, é um roteiro simples e que funciona demais. E o James Gunn ele tem esse poder de conseguir colocar pautas importantes de uma maneira sutil. Aqui ele não foi nem um pouco sutil. O filme ele é claramente um filme político, um filme sobre um imigrante. E na segunda-feira saiu uma entrevista dele pro The London Times, eu acho, que ele falava que realmente isso é um filme político e as pessoas têm que aceitar isso, mas que vão ter idiotas que não vão, que vão fingir que isso não aconteceu. É um filme sobre moralidade, sobre esperança. Ele fala muito sobre guerras e o governo e também sobre a imprensa, porque o jornalismo tem uma importância muito grande nessa história do início ao fim e como que as coisas falsas e verdadeiras na internet ali podem afetar as pessoas e o relacionamento delas também, como que opiniões morais diferentes podem também afetar o relacionamento das pessoas. Então, esse filme é um filme muito político do início ao fim e ele não disfarça isso em nenhum momento. É um pássaro, é um avião, é o Superman? E é muito bom saber que o cara que tá responsável, o chefe da DC, é um cara que não tem medo de falar o que precisa ser falado, de lançar um filme desse, político dessa forma, nesse momento. É incrível. Quando o James Gunn falou sobre isso, a Fox News veio, né, a público, ele fez uma reportagem chamando o Superman de Super Woke, inclusive tem piadas com isso no filme. E eu acho que a Fox, eles erraram muito no time. Não teve ninguém ali que assistiu o filme antecipado e falou, gente, eu acho que não é de bom tom fazer essa piada. Porque, por si só, já é uma piada ruim, sabe? Chamar o Superman de Super Woke. Eu tinha visto o filme já e eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui é incrível. É perfeito, eu não posso falar pra ninguém o que eu tô pensando. E é muito triste ver as pessoas julgando o filme só por ele ser político, sendo que tudo é político. Aqui só é bem óbvio, James Gunn não escondeu isso em nenhum momento. Desde o trailer, isso fica muito claro. A gente tem cenas da Lois Lane discutindo com o Clark, com o Superman, sobre escolhas que ele fez, as ações dele, qual foi o impacto disso. E também a gente tem ali uma criança
com a última esperança dele é o Superman aparecer pra salvar ele. Isso tava presente desde o trailer, só não viu quem não quis e quem tava tentando se enganar e pensar, não, eles não vão fazer isso comigo, a cultura woke não vai pegar o Superman. E é triste, porque é um filme sobre esperança, é um filme sobre moralidade, sobre questões éticas básicas. É horrível a gente ver que isso incomoda tantas pessoas. Tipo, não deveria, é o básico. Como o James Gunn falou, são coisas básicas que a gente foi esquecendo com o tempo, né? Nós, como seres humanos. O Clark é um imigrante que veio de outro planeta pra Terra. E ele é um imigrante que não é muito bem-vindo, né? Nesse momento, nossa, esse tópico caiu muito bem nesse momento. Eu preciso falar sobre como o David Corenswet, ele nasceu pra ser o Superman e o Clark Kent. Gente, eu já estava, assim, quando saiu o trailer, eu tava rendida, completamente. E eu fiquei facilmente uma semana pensando naquela cena dele se endireitando a postura, assim, e falando, Miss Lane. O filme foi aquilo ali vezes 10. Eu fiquei vidrada na tela. Com o David Corenswet, com a Rachel Brosnan. Tipo assim, a química desses dois é inexplicável. Não tem nada que explique o porquê que aqueles dois têm tanta química. É impossível, gente. Tipo assim... Meu Deus do céu. O Nicholas Hoult, ele brilha pela primeira vez na carreira dele, na minha opinião. Ele é o Lex Luthor perfeito. Ele é incrível. Tu sente o ódio que ele tem pelo Superman, sabe? Ele tá muito bem no papel. E ele também tem química com o elenco. Todo mundo nesse filme tem química com todo mundo. Eles funcionam muito bem. Não podemos deixar de falar sobre a direção do James Gunn, porque o que esse cara fez nas cenas de luta, gente, o CGI desse filme está incrível. Todas ali de dia, lindas, perfeitas, maravilhosas. Não só as cenas de lutas do Superman, mas as da Gangue da Justiça também estão bem feitas. Eu gosto como esse filme divide muito bem o destaque pra todo mundo. O destaque principal é, obviamente, o Clark, né, o Superman, mas a gente tem tempo de tela pra todo mundo e ficou muito bem separado, eu gostei bastante, porque são vários personagens. A gente tem a Lois Lane e a galera ali do jornal, a gente tem o Superman, a gente tem o Lex Luthor, a gente tem a Gangue da Justiça, a gente tem muita coisa nesse filme. E o James Gunn fez tudo funcionar perfeitamente. Esse cara sabe o que tá fazendo. O Zack Snyder não sabia, mas o James Gunn sabe. E lá em 2021, ele me convenceu com o Esquadrão Suicida. Eu amo aquele filme. Ele se provou mais uma vez na série do Pacificador. E se eu já estava animada para a segunda temporada de Pacificador, se eu já estava animada para os próximos da DC, agora eu estou 15 vezes mais. Agora eu vou falar sobre o filme com spoilers, tá? Algumas coisas mais específicas que eu quero comentar. Então, assista o filme antes, depois você volta aqui pra gente conversar sobre, porque, meu Deus do céu, eu tenho que falar sobre algumas coisas bem específicas. Eu não tenho muito conhecimento sobre Superman, tá? Eu acho que já ficou bem claro quando eu disse que eu não gostava muito dele. Por eu nunca ter gostado dele, eu nunca fui atrás de descobrir mais coisas sobre o personagem. Então, o que eu vi foi os filmes ali do Zack Snyder, uma vez na vida, porque não passo por aquela tortura novamente. Eu assisti recentemente o primeiro filme do Superman, de 78. Gostei, acho que ele tem uns problemas, mas eu entendo toda a importância dele. Eu acho que ele retrata muito bem o personagem do Superman e do Clark. Mas o meu favorito, 100%, é esse aqui do James Gunn. Eu acho que é a melhor representação do Superman de todas. E por eu não saber muito do personagem, pra mim foi uma surpresa descobrir que a mensagem dos pais do Superman não era o que ele achava. Que ele tinha sido enviado pra fazer coisas que não combinam com ele, que a vida dele foi toda uma mentira. E essa parte do filme é muito importante, porque ela encaixa perfeitamente com todo o assunto que é ali, que é a moralidade. Então a gente tem ali as guerras, a gente tem o Superman se metendo ali em conflito entre dois países, aí o governo dos Estados Unidos não gosta, porque ele fez sem autorização, porque ele queria salvar pessoas, mas o governo não tava pensando nisso, o governo tem outras prioridades, mas o Superman não trabalha pro governo, o Superman, ele quer fazer o bem. E aí ele descobre no meio do filme que ele não foi enviado pra fazer o bem, que a vida dele toda foi uma mentira. E uma parte muito específica do filme que eu amei, que é a parte que o Clark, ele fala: a mensagem dos meus pais nunca foi o que eu achei que era. Até aquele momento, eu tava pensando, não, o Lex Luthor, ele... Sabe, ele modificou isso aí, é impossível. Impossível que isso seja verdade, é fake news. Eu não estava acreditando, tava assim, não, impossível, não tem como. Porque eu não entendo o Superman, eu não sei se isso já tinha sido revelado em outro momento, eu não me lembro. Então pra mim foi uma surpresa. E aí quando a gente percebe que não, na verdade, realmente, aquilo ali era verdade e a vida do Superman foi uma mentira. E aí a gente tem outro ponto muito forte do filme, que é a relação do Superman, do Clark, com os pais dele. Porque o pai dele fala uma coisa muito bonita pra ele, que é: os pais, eles não têm o controle sobre o que os filhos vão fazer. Eles
só guiam os filhos, mas quem faz as escolhas são os filhos. A relação desses três ali, ele é muito fofinho com os pais dele. E, ai, gente, eles são incríveis. No final do filme, quando os robozinhos lá, o For, ele fala: ah, você quer assistir a mensagem dos seus pais? Ele acha reconfortante. E aí começa a passar várias imagenzinhas da verdadeira família dele. Gente, aquela parte ali foi onde eu desmoronei. Ali foi onde começou a cair lágrima e eu fiquei, meu Deus do céu. Daí eu fiquei durante os créditos me recuperando. Mas aquilo ali me quebrou 100%. Como eu já comentei um pouquinho na parte sem spoilers, o jornalismo é uma parte muito importante da história. E é muito legal ver que o jornalismo, as notícias verdadeiras, salvaram o dia junto com o Superman. Porque quem derrota o Lex Luthor não é o Superman. O Superman, em nenhum momento, ele encosta um dedo no Lex Luthor. Quem faz isso é o Krypto, né? O Krypto, ele gosta de brincar com as pessoas. O Krypto, ele é incrível. E o que leva a história são notícias falsas, são coisas manipuladas. E no final, a verdade aparece e desmascara o vilão. Incrível quando o jornalismo e a verdade desmascaram um bilionário desgraçado, né? Nossa. Falando agora sobre teorias, né, e participações. Existia uma teoria muito maluca que o Henry Cavill estaria no filme e ele seria o Ultraman, porque tinha ali todo um mistério de quem é o Ultraman e tudo mais. E aí que entra também a parte que eu tinha comentado sobre algumas coisas meio óbvias do roteiro. Óbvio, é claro que sempre vai ter coisas óbvias, porque é um filme de super-herói. Mas. E quando o Lex Luthor ele entra lá na parte dos cristais, e aí depois o Superman até pergunta como é que eles entraram aqui? Eles precisam do meu DNA pra fazer isso. Eu pensei, tá, é óbvio que o Ultraman é alguma coisa do Superman. E eu fiquei pensando, será que eles iam colocar o Henry Cavill? Mas eu fiquei pensando, tomara que não. Porque, cara, já deu, acabou. Ninguém. Não, sabe? Não. Se quer ver o Henry Cavill, vai ver os filmes dele. E aí eu fiquei pensando, é alguma coisa, uma relação com o Superman. E aí, quando, né, tirou a máscara lá e viu que era um clone e tudo mais, não foi uma surpresa pra mim. Porque, pra mim, ficou óbvio. Desde o momento que o Superman pergunta, nossa, mas ele precisa do meu DNA. E aí eles repetem, foi assim que você conseguiu o meu DNA. Tipo, claro, sabe? Então são esses pequenos detalhes do roteiro que eu olhava e falava, galera, eu já entendi. Mas entende como são pequenos detalhes, sabe? Que tipo, eu reparei e eu falei, tá, não ligo. Próxima cena. Agora, o que me surpreendeu realmente foi a participação do pacificador, que ele aparece completamente aleatório ali, dando entrevista pra TV. Qual pacificador é esse? Não sei, porque a gente vê no trailer da segunda temporada, que vai sair em agosto, que tem várias versões e tudo mais. Então, imagino que aquela versão ali do filme seja uma versão que a gente não conhece ainda, né? Achei bem legal, foi uma participação bem rápida. E eu não esperava em nenhum momento. Quando apareceu na tela, todo mundo deu uma risadinha, assim, porque foi uma surpresa bem boa. E também temos a participação da Supergirl. E, cara, eu gostei muito da primeira imagem ali dela, sabe? Claro que ela aparece numa cena bem rápida ali, como piadinha. Ela vai buscar o Krypto, porque o Superman tava cuidando dele, ela tá bêbada, e eles até fazem uma piadinha ali de, nossa, eu acho que se eu tivesse sentimentos, eu acho que eu me preocuparia com ela. E eu não sei, nesses poucos segundos de interação, eu senti uma energia de primo e prima do Superman com a Supergirl, sabe? Eu acho que combinou, então eu fiquei ainda mais animada pro filme dela. Eu acho que era isso que eu precisava falar sobre o filme, e vocês já perceberam que eu amei ele, eu achei ele incrível, é um dos melhores do ano, com toda certeza, é o melhor filme do Superman, é um dos melhores filmes que o James Gunn já fez na vida dele. Eu tô muito feliz de viver na mesma era de James Gunn e desse filme do Superman. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse filme, quais são as suas considerações sobre essa nova versão do Superman do James Gunn. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra nada que eu posto. E também me segue nas redes sociais, Instagram e TikTok, @DudaFrancis, porque lá vão sair muitos outros conteúdos sobre Superman também. Então é muito importante vocês me seguirem pra não perder nada. É isso, um beijo e tchau!